Ao longo dos séculos 20 e 21, foram refletidas transformações em suas aparências, em específico na moda do território brasileiro, de modo que, analisando como os acontecimentos sociais, culturais e econômicos influenciaram diretamente a forma de vestir dos brasileiros. Ao longo do vídeo, vamos destacar as principais características desses dois períodos, principalmente da década de 1990. A década de 90 na moda brasileira recebeu a influência da década de 80, mas com uma reviravolta em direção ao minimalismo e à globalização. Se os anos 80 eram marcados pela ostentação, ombreiras e cores vibrantes, a década seguinte trouxe um estilo mais casual, com peças básicas, cortes retos e tons neutros. Em resumo, a moda dos anos 90 foi uma evolução da década anterior, buscando um estilo mais casual e minimalista, ao mesmo tempo em que resgatava alguns elementos da cultura pop e da música dos anos 80. Transformações globais marcaram o início da década e deixaram reflexos profundos na moda e na cultura. A queda do Muro de Berlim, o avanço tecnológico e a chegada da internet mudaram o estilo de vida das pessoas, influenciando diretamente a maneira como se expressavam por meio da vestimenta, da música e de outras formas de arte. Em primeiro lugar, o fim da Guerra Fria e a extinção da União Soviética em 1991 marcaram o encerramento de um período de tensões políticas. Esse novo momento de liberdade incentivou a criação de tribos urbanas diversas, como os grungers e os clubbers, que expressavam sua identidade através de visuais despojados, ousados e muitas vezes antissistema. A globalização avançou de forma acelerada, com a formação dos blocos econômicos NAFTA e Mercosul, e se intensificou a circulação de produtos e tendências no mundo. No Brasil, marcas internacionais começaram a ganhar espaço e a moda prêt-à-porter se fortaleceu, enquanto nomes como Versace, Tom Ford e Dolce & Gabbana se destacavam com propostas que uniam a sensualidade, modernidade e apelo comercial. A internet e a tecnologia também começaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. O uso de computadores, celulares e videogames impactou diretamente a linguagem visual da época. A moda passou a explorar uma estética mais futurista, com tecidos sintéticos, cortes geométricos e uma influência crescente da cultura cyber e do universo eletrônico. Outro acontecimento importante é a consolidação da cultura pop como força dominante. A música, o cinema e a televisão passaram a ditar tendências de forma muito mais direta. Artistas como as Spice Girls influenciaram fortemente o público jovem, com um estilo variado dentro do grupo, que iam do romântico ao esportivo, permitindo identificação e representatividade. A moda tornou-se um canal de expressão individual e atitude. Por fim, os anos 90 ficaram marcados pela ascensão das top models, como grandes ícones da beleza e estilo. Nomes como Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Cindy Crawford dominaram campanhas e passarelas, trazendo de volta o glamour e reforçando o culto ao corpo. Esses acontecimentos mostram que a moda dos anos 90 não aconteceu de forma isolada, ela foi moldada por acontecimentos políticos, econômicos e culturais. Mais do que tendências, a moda refletia os sonhos e desejos de uma geração que transicionava para o século XXI. Já no contexto da história brasileira, a implementação do Plano Real em 1994 trouxe estabilidade econômica e controle da inflação. Com isso, o poder de compra da população aumentou e o consumo de moda cresceu de forma significativa. A ascensão do funk carioca foi outro contexto marcante. Ela caracterizou o fortalecimento da cultura das favelas como força cultural no Brasil. O funk não só dominou a música, mas também influenciou o modo de se vestir da juventude, com o uso de roupas largas, tênis esportivos e bonés, criando um estilo urbano que ecoou em várias regiões do país e que ecoa até hoje. Outro ponto foi o impacto das novelas brasileiras, que alcançaram grande popularidade com novelas como História de Amor e A Viagem, que estão sendo reprisadas agora em 2025, e outras como 4x4 e Suave Veneno editavam tendências e marcas, fazendo da televisão uma importante plataforma de divulgação da moda capaz de influenciar comportamento em todo o território nacional. Houve também uma valorização na diversidade cultural brasileira, influenciando a moda, com resgate de estampas, cortes e tecidos. Por fim, o crescimento do mercado de moda brasileira se consolidou com o fortalecimento de marcas nacionais, como Elos, Cavaleira e Osklen. Essas marcas souberam unir influências internacionais à cultura local, criando um estilo urbano e esportivo que refletia o jeito brasileiro de viver. Sendo assim, esses acontecimentos foram uma forma de expressar como a moda nos anos 90 foram além de roupas, foram uma expressão de economia, cultura e os valores de um país em transformação. A moda internacional passou por um momento de contrastes, enquanto umas exploravam mais o minimalismo, outras recorriam para o exagero. E agora vamos conhecer alguns estilistas fundamentais desse período. Hussein Chalayan ficou conhecido por unir moda, arte e tecnologia de maneira conceitual. Esse trabalho levantava reflexos sobre identidade, deslocamento e imigração, temas muito relevantes na década de 90 com os crescentes fluxos migratórios na Europa e os impactos da globalização.
Além da inovação tecnológica, Chalayan usava roupas como forma de crítica social. Ele trazia à tona a ideia de lar e pertencimento, propondo que, para quem está sempre em movimento, a própria roupa pode se tornar casa. Foi o momento em que a moda passou a comunicar mais do que estética, passou a comunicar ideias. Helmut Lang marcou a década com uma estética mais minimalista, quase clínica, que dialogava com o clima de transição tecnológica e social do fim do milênio. Em sua coleção de outono e inverno de 98, em Nova York, Lang colocou as modelos com cabelo limpo, quase molhado, maquiagem neutra e roupas de cortes retos. Em meio a uma década marcada por contrastes, o estilista Gianni Versace firmou-se como um dos grandes nomes da moda internacional nos anos de 1990. Sua estética era marcada por uma celebração do corpo, especialmente do corpo feminino, como símbolo de poder. Versace foi um dos principais responsáveis por tornar a moda um espetáculo mediático, popularizando a figura das supermodelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell e Claudia Schiffer, que desfilavam as suas criações com uma atitude quase divina. Sua relação com a princesa Diana foi uma das mais icônicas da década, que nos anos 90 começou a se afastar da imagem formal e conservadora da realeza, adotando um visual mais moderno, sofisticado e até provocador, com vestidos de cetim, decotes estratégicos e cortes assimétricos. Essa transformação visual refletia também na sua vida pessoal, mais independente, pública e engajada em causas sociais. A relação com Gianni era mais do que estética, era simbólica. A moda deixava de ser apenas um protocolo e passava a expressar personalidade. Transgressão, drama e intensidade definem o trabalho de Alexander McQueen. Com desfiles performáticos e narrativas densas, suas coleções questionavam a ideia tradicional de beleza, expunham o corpo em estado de fragilidade ou força extrema. Abordavam temas como dor, feminilidade e opressão. Em coleções como Highland Rape, em 1995, McQueen desconstruía o vestuário com cortes estratégicos, tecidos rasgados e modelagens esculturais, transformando a passarela em palco de crítica social. Esse impacto estético e emocional reverberou até no Brasil, especialmente no trabalho de Lino Villaventura, em seu desfile no Morumbi Fashion Primavera-Verão 1998. Lino apresentou criações que dialogavam com a intensidade de McQueen, corpos magérrimos, tecidos translúcidos, recortes que revelavam a pele e uma teatralidade quase ritual. Ambos os estilistas usaram a moda como linguagem expressiva, mais próxima da arte do que do consumo, e criaram imagens que ficavam na memória, mesmo que muitas vezes desconfortáveis. Essa abordagem também gerou debates, principalmente sobre os padrões corporais promovidos na época e sua relação com a pressão estética e o uso de drogas. Nos anos 1990, a moda brasileira começou a se reinventar por meio da contracultura e de uma forte liberdade criativa. Um dos nomes mais marcantes desse período foi Alexandre Ercovitch, que desde o início de sua carreira propôs uma moda provocativa e conceitual. Na coleção Primavera-Verão, 1998, ele trabalhou formas simplificadas, transparências e recortes que expunham o corpo de maneira sutil, questionando padrões de beleza e identidade. Outro destaque foi Carla Girotto, que, em um dos seus desfiles, propôs a ausência do corpo, apenas roupas, suspensas no espaço. Era um gesto poético e radical que discutia a desmaterialização da moda, das relações e da presença, trazendo reflexões conceituais que dialogavam com a arte contemporânea. Esses movimentos se conectam diretamente com a cultura clubber, que dominava as noites paulistanas e cariocas. Inspirados pelas raves e clubes underground, os clubbers misturavam moda, música e atitude para criar visuais altamente performáticos. O livro Babado Forte, de Érica Palomino, documenta esse fenômeno e mostra como os clubes viraram passarelas alternativas onde se experimentavam cores, formas e identidades de gênero. Por outro lado, o pop exagerado e o espírito clubber dos anos 90 foram levados ao extremo nos anos 2000, por nomes como Jeremy Scott, que mais tarde assumiria a direção criativa da Moschino, trazendo um universo colorido, irônico e nostálgico, diretamente conectado com a liberdade e irreverência da década anterior. Na cultura de rua, a influência foi ainda mais forte, com marcas como Off-White e Balenciaga. E no Brasil, estilistas como Ronaldo Fraga e Alexandre Hercovitch continuaram influentes nos anos 2000. Por fim, para a criação de nossos croquis, nos inspiramos nas silhuetas de Alexander McQueen e Hussein Chalayan. Já na questão das cores, utilizamos o azul para referenciar o jeans e o minimalismo, e o amarelo representando os tons dourados utilizado por Versace.